Mudando de assunto agora, falando sobre algo que é importantíssimo para o direito de ir e vir das pessoas, principalmente quem não tem transporte próprio. Aqui na capital, principalmente a população que mora nos bairros Japãozinho e Mosqueiro, a população enfrentou nos últimos dias dificuldades por causa da suspensão temporária de algumas linhas de ônibus. E o que fazer quando as pessoas precisam dos ônibus e se sentem lesadas em relação ao direito de ir e vir? Estamos recebendo ao vivo o advogado Emílio Eduardo Santos, membro da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB e especialista em direito dos consumidores, para trazer esses esclarecimentos para quem sofre. Precisa ir trabalhar, precisa ir ao médico, precisa fazer as compras para casa e aí vai para o ponto de ônibus e não tem linha. O que fazer? Bom dia, bem-vindo ao Sergipe no Ar, e justamente para falar de algo que é tão importante para a população que precisa se locomover e muitas vezes se depara com esse tipo de problema nos transportes públicos. O que fazer nesse caso? Primeiramente, bom dia, Bom Tamires. dia. Bom dia a todos os telespectadores. Olha só, realmente não é um fato novo, vem sendo veiculado constantemente nos meios de comunicação que os assaltos a ônibus têm sido cada vez mais frequentes. O que fazer? Para o usuário do transporte público, que é importante dizer que ele é consumidor, portanto, a relação estabelecida entre o usuário do transporte público e as companhias de ônibus é uma relação baseada no direito do consumidor. Portanto, tem que se aplicar aí as regras e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor. O que fazer aí? Primeiro ponto é o usuário, se sentir lesado e foi vítima de assalto, procurar uma delegacia e prestar uma notícia crimes, noticiar o fato que aconteceu, para que a partir daí a polícia militar, junto com a polícia civil e outros órgãos fiscalizadores, possam atuar de forma inteligente, primeiro para prevenir e segundo para coibir tais práticas. E em caso de suspensão de algum ônibus, digamos assim, Dona Maria do bairro Japãozinho precisa pegar um ônibus para levar a filha ao médico, que está doente, não tem carro próprio para levar essa filha para o médico, que fica em outro bairro da capital. E ela vai para o ponto de ônibus e chega lá, ela tem informação de que a linha tal, que leva para aquele destino, foi suspensa. Ela, como consumidora, o que pode fazer para registrar que esse direito dela foi lesado, que ela não teve como levar a filha ao médico porque não teve linha de ônibus, porque aquela linha foi suspensa por algum motivo, ou porque o transporte teve algum problema, ou porque está se havendo alguma mudança temporária, e aí aquela cidadã fica a ver navios no ponto de ônibus e sem acesso à locomoção, sem direito de se locomover. O que fazer nesses casos? Olha, o direito de vir é uma garantia constitucional, sobretudo o trabalhador que precisa tomar esses meios de transporte coletivos para poder ir ao trabalho. Caso o usuário se sinta lesado, como no caso que foi citado aqui da linha 607, que faz o percurso Santos Dumont Mercado, o usuário deve primeiramente ir ao PROCON e registrar uma reclamação, né? A partir daí, o PROCON, juntamente com outros órgãos, vai tentar encontrar uma solução para o caso. Porque nesse caso aí está patente a existência de uma falha na prestação do serviço. E a falha na prestação do serviço requer um reparo. Seja o reparo do ponto de vista de colocar linhas alternativas, seja um reparo no sentido de buscar outras soluções, outras medidas para poder solucionar essa situação. O que esse cidadão que foi lesado nos últimos dias por conta dessa linha de ônibus, deve fazer? O que ele deve levar ao PROCON? Porque tem muita gente que sabe que está sendo lesado, que fica indignado com aquela situação, mas não sabe o que fazer, o que eu vou levar para o PROCON? O que essa população, o que as pessoas que sofrem com isso devem levar ao PROCON para registrar e até para iniciar um processo? Porque às vezes o problema não é resolvido na hora, e aí, ou até alguns dias depois, mas a lesão que ela teve naquele dia, ela não vai voltar no tempo. Se ela quiser entrar com o processo, o que faz? Pronto, se ela quiser entrar com uma ação, primeiro o PROCON vai agir de forma administrativa, tentando encontrar uma solução ou até mesmo aplicando alguma multa para a empresa. Mas a questão, Tamires, é muito complexa, porque se trata de uma questão de violência que assola o país há muitos anos. Então, é muito difícil a gente encontrar um único culpado, que o culpado seria apenas as companhias de ônibus. Realmente tem culpa, precisa investir mais em tecnologia, em GPS, mas também a gente tem que analisar o problema de forma macro.
porque a Polícia Militar também, a Guarda Municipal deve também atuar nesse sentido e tem que haver uma maior estratégia do Estado para que ofereça um serviço de qualidade para o usuário, porque se trata de concessão, permissão de serviço público, que é delegado pelo poder público a um particular. Então, ela vai ao PROCON e registra a sua reclamação. É interessante também que ela possa ir ao Ministério Público, sobretudo na Promotoria de Defesa dos Direitos do Consumidor, para que juntos esses órgãos possam encontrar uma solução para o problema. E o mais importante é não deixar passar, né? Não deixar passar, não deixar passar, o mais importante. É interessante colocar aqui também uma situação que, caso um usuário venha a ser vítima de assalto dentro de um ônibus, muito se discutiu sobre a responsabilidade das companhias de ônibus. Durante um bom tempo, o Superior Tribunal de Justiça vinha condenando as companhias de ônibus, de transporte terrestre, a ressarcir, né, os objetos que porventura tenham sido objeto de assalto por conta das vítimas, usuários de trânsito, como também vinha condenando para reparar por danos morais. Só que houve uma mudança na jurisprudência da STJ e hoje a STJ entende que não faz parte da atividade típica praticada pelas companhias de ônibus a previsão de evitar assalto. Então, hoje o STJ tem eximido as companhias de ônibus de ressarcir e de reparar os danos sofridos pelo consumidor, usuário do transporte público. Então, é uma questão realmente complexa, Muito complexa. inclusive que mexe com a vida do cidadão. A gente está em véspera de eleição, a gente aproveita para chamar a atenção do eleitor, que vai estar com o poder em mãos nas urnas, para pensar em quem vai votar, porque isso tudo precisa que o poder público tenha uma atenção, até porque as pessoas pagam caro por passagem de ônibus, salvo engano aí está R$ 3,50, não é bem isso? Acho que sim. Então, é um valor alto uma passagem de ônibus. Imagina para uma família que vive de um salário mínimo, que tem filho para criar. Então, e ainda se deparar com isso, e ainda se deparar com um problema, e ainda ser lesionado. O PROCON atua dessa maneira. A população vai, procura, registra. Quanto tempo se leva para toda a mobilização do PROCON, do Ministério Público em via judicial? Olha, o PROCON vai buscar fazer uma mediação, uma conciliação do caso, né? Vai chamar as autoridades competentes que atuam na área, esse representante da SMTT, representante do CETRANSP, representante dos trabalhadores de transporte coletivo e usuários também para tentar chegar a um consenso. Como eu falei anteriormente, é muito difícil a gente encontrar um único culpado para esse problema, porque a questão é muito complexa É conjuntural envolve mesmo. É conjuntural. Segurança Porque o Estado, pública. e segurança pública, o Estado, ele não consegue chegar em todos os bairros, em todos os locais e evitar que todos os crimes sejam evitados, que não sejam praticados. Olha, a gente agradece a sua participação aqui, torcemos para que, de fato, haja investimento em segurança pública, para que haja investimento em transporte de qualidade e para que a população tenha os seus direitos mínimos garantidos. É direito de ir e vir, é direito básico, né? Então, a gente fica realmente muito triste, porque a gente recebe inúmeras ligações aqui na produção de reclamações e muitas vezes nos sentimos impotentes, porque são vários problemas e a população, digamos, de baixa renda, a população mais vulnerável, é quem sofre mesmo. Realmente um problema que merece atenção. Obrigada pela participação aqui e pelos esclarecimentos. Bom Eu dia. quero essa oportunidade e espero ter esclarecido aí para que possa ajudar os usuários de transporte coletivo a buscar uma solução para os seus problemas. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.